Direto do Rio de Janeiro, o repórter Marco Sadoc com o retrato do que foi o fim de semana no Rio, mais uma vez com tudo lotado, né, Sadoc? Bom dia. Bom dia para você também, Thaís. Tudo lotado, 41 graus. Ontem foi o pico da temperatura em Irajá, na zona norte do Rio. Muito calor e desde cedo a gente já via a aglomeração ontem nas praias, seja na Orla da Zona Sul, aqui em Ipanema, Leblon, Leme, Copacabana, mas também na zona oeste do Rio, como Barra da Tijuca, Reserva, Recreio. A gente lembra que tem um decreto, né, Thaís? Não pode ficar na areia ainda com canga ou barraca, cadeira. Você pode ir para a água, pode ir para o calçadão, mas não pode ficar na areia, mas há um desrespeito completo e poucas multas aplicadas aqui no Rio. A gente também teve registro no fim de semana de aglomeração em festas. Além disso, bares e restaurantes. Em Madureira, na Zona Norte, por exemplo, a gente amanheceu no domingo com uma festa que estava acontecendo desde sábado. A Prefeitura tentou, em alguns pontos, fazer uma fiscalização, mas ainda muito aquém do que a gente percebe que cariocas e turistas estão desrespeitando muito esse distanciamento social. E o que a gente vê, né, Thaís, é o aumento da média móvel aqui de casos na cidade do Rio de Janeiro, reflexo aí dessas praias lotadas que a gente acompanha há cerca de 3 semanas. Aqui no Rio também teve uma confusão na zona sul da cidade, na sexta-feira, que viralizou na internet, 2 mulheres discutindo em restaurante. Na mesma rua Dias Ferreira, a gente já flagra um monte de aglomeração em bares e restaurantes. Thaís. É isso aí, houve um aumento, não é, na capacidade ocupada das UTIs no Rio de Janeiro, naquelas áreas que são destinadas à Covid, né, Sadoc? Exatamente. A gente teve também a Fiocruz fazendo um estudo bem importante pelo aumento de média móvel, a taxa de ocupação de leitos aumentou também, então há possibilidade real, de acordo com os especialistas, de que se essas medidas não forem aperfeiçoadas aqui no Rio de Janeiro, uma segunda onda pode se tornar uma realidade. Então, tanto o aumento de taxa de ocupação quanto a média móvel está em atenção pela Fiocruz aqui no Rio, Thaís. Obrigada, então, ao Marco Sadoc, direto do Rio de Janeiro. Agora, Pedro Campos, Cláudio Humberto. Me parece que a gente está tentando enxugar gelo, não é? Essa fase ali de se cobrar das pessoas o cumprimento 100% do isolamento social já não é mais executável agora. E ela vai ter consequências, não é? Tudo que a gente faz tem consequências, é claro. Agora, se imaginar que num fim de semana de 40 graus no Rio de Janeiro, as pessoas vão continuar trancadas em casa como estavam em março, a gente está quase em outubro, isso não vai acontecer. E o litoral de São Paulo é a mesma coisa. É que o Rio de Janeiro dá mais imagem, né? Ali as praias são na região mais urbana, então a aglomeração é tão flagrante que a imagem choca. Mas no litoral de São Paulo, exatamente a mesma coisa, praias lotadas. E aí eu me pergunto, até lembrando aqui do que nos disse já o Luiz Felipe Pondé sobre outras pandemias que tiveram comportamentos semelhantes das pessoas, independente da época. A última faz 100 anos, independente da época. As pessoas não aguentam ficar tanto tempo trancadas em casa. Então eu me pergunto se a gente também não está cobrando aqui, de uma forma geral, um comportamento que hoje não é mais, entre aspas, para criar uma palavra aqui, entregável por parte de todo mundo que está aqui no mesmo balaio dessa pandemia, viu? Na verdade, o brasileiro reagiu admiravelmente aos apelos de isolamento e de distanciamento, de quarentena no primeiro momento. Eu me lembro que a gente ficava aqui noticiando percentual de pessoas que guardavam a quarentena, que não saíam de casa, né? Percentuais acima de 50% da população, próximo de 60%. Houve um engajamento das pessoas nesse esforço, tanto assim que acabou favorecendo os governantes estaduais e municipais a começar a relaxar os decretos que restringiam atividades, né? A questão é essa também, né? As pessoas estão, além de cansadas, como você bem diz, Thaís, as pessoas cansadas do isolamento, de ficar sem sair de casa, etc. Além disso, as pessoas ouvem o noticiário, veem o noticiário todos os dias, indicando setores de atividades que voltam ao normal, né? Praticamente ao normal. Aí o cara tá lá, tá frequentando o bar, tá frequentando o restaurante, tá trabalhando normalmente, tá indo para o trabalho, tá usando o transporte público à vontade, tá? Então por que ele não pode pegar uma prainha no final da semana, entendeu? Essa é a questão também, né? E agora, na praia, evidentemente, as pessoas relaxam, né? E aí relaxam também os cuidados que devem ter com relação a pandemia, o Covid-19. Eu quero dizer a você o seguinte,
eu nunca recebi notícias tão frequentes de pessoas que eu conheço, que eu de fato conheço, pessoas das minhas relações que contraíram Covid como nas últimas 2 semanas. Assim, do ponto de vista do meu meio, né, e eu acho que é uma experiência que muita gente também está passando, do ponto de vista do meu meio, assim, nessas últimas 2 semanas, o número de vítimas de Covid foi assustador, mais do que em qualquer outro período. Isso é só para lembrar, a mim me fez lembrar, que esse diabo dessa doença está aí solta. Né? Esse vírus está solto, ele continua infectando, continua matando. Os números caíram, infelizmente estão caindo, né? Tanto de infecção quanto de óbitos, mas os números continuam muito altos. Né? Uma média diária de 690 e tantas, quase 700 óbitos por dia, é uma coisa número que não se vê em guerras. Né? Guerras daquelas mesmo, né? Sanguinárias. Então, assim, é preciso continuar tendo muito cuidado. É preciso que, se puder, não saia. Saindo, continue adotando todos os cuidados de asepsia, usando máscara. Na dúvida, meu caro, tem gente que não quer pagar mico, aí não quer usar luvas. Use luvas. Põe luvas, sabe? Vai fazer compra no supermercado. Agora, uma pessoa muito querida, por exemplo, agora sexta-feira, testou positivo aqui em Brasília, ela super cuidadosa, etc. A única coisa que ela achava que era vulnerável a pegar a doença foi no supermercado. Foi exatamente onde ela certamente pegou. Porque as pessoas vão pegando nos produtos, desiste, devolve a gôndola e etc. Então, em cada local tem as suas peculiaridades. É preciso ficar muito atento a isso, é preciso ficar obsessivo, porque senão o contágio será inevitável.